Eu confesso que não está fácil acompanhar a quantidade de atualizações que as ferramentas que eu falo aqui no canal, o Will Web, Zano principalmente, tem feito aí nas últimas semanas. E nesse vídeo eu vou falar de uma nova atualização. No último vídeo eu falei de uma atualização, de uma grande atualização, talvez a maior do Zano até então, que trouxe vários recursos, várias melhorias. E uma semana depois eles acabaram de lançar ainda mais melhorias. E essas melhorias eu vou falar nesse vídeo, que vai facilitar o trabalho aí na construção da lógica dentro do back-end do Zano ali no editor. Isso realmente simplifica, organiza e facilita demais todo esse processo. Então, o que está acontecendo que eu estou vendo na prática? Aquilo que eu sempre falo. Cada vez mais está ficando mais fácil você trabalhar nas ferramentas. Seja no front-end, você criando telas, ou no back-end, você construindo a lógica. Por quê? Porque as ferramentas, elas estão facilitando, e esse que é o grande objetivo de uma ferramenta no code, trazer facilidade. Ou seja, cada vez mais você que constrói uma solução, constrói uma aplicação, vai ser responsável apenas por conectar os pontos, ou seja, criar lógica, toda a inteligência do negócio. Por quê? Porque a inteligência artificial, toda a evolução da tecnologia está trazendo as facilidades. Então, é muito importante, eu vou falar das melhorias, mas é muito importante você saber conectar os pontos para criar soluções realmente incríveis. Não apenas saber trabalhar com as ferramentas. Mas eu confesso para você que o que foi lançado, que eu vou compartilhar nesse vídeo, realmente é algo fantástico, que vai facilitar a construção da lógica e simplificar. Por quê? Porque vai reduzir muito uma mesma lógica que talvez você tinha uma pilha de funções, você consegue fazer em poucas linhas, em poucas funções dentro do nosso back-end, dentro de uma função ou de um endpoint. E se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. E também tem o link aqui embaixo para você ter desconto nas ferramentas e também para poder se cadastrar gratuitamente no portal No Code BR, que é onde a gente traz conteúdo tudo relacionado ao mundo no code, e você encontra lá APIs, ferramentas, tutoriais, cursos, e cada vez mais a gente vai implementar. Então, clica aqui e se cadastra gratuitamente no portal No Code BR. Vamos para a prática, porque eu quero mostrar esse recurso fantástico que o Zano acabou de liberar, tá? Então, para isso, eu vou criar um cenário, vou mostrar como que era feito e como que você pode utilizar esse recurso de expressões dentro do Zano para facilitar a criação da tua lógica. Nessa lógica aqui, ó, eu tenho uma chamada API para esse endpoint, que são dados fakes, né? Que basicamente ele traz um array com 100 produtos. E aí, você quer saber os produtos que têm preço maior que 750. Basicamente, qual que é a lógica que a gente utilizava? Essa comunicação com a API, eu crio uma variável de array, e aí crio um looping, ou seja, para percorrer todo esse array, ou seja, a listagem de produtos, e a cada iteração, né, desse looping, eu verifico se o preço é maior que 750. Então, basicamente, eu estou fazendo essa condicional. O item preço, ou seja, o item que ele está passando, o primeiro item, segundo item, terceiro item, é maior que 750? Se for, eu adiciono esse item no array. Ou seja, eu tenho, por exemplo, 100 produtos. Se esse produto for maior, né, esse produto for maior que 750, eu adiciono ele nesse array que eu criei vazio. E aí, no final, eu consigo mostrar todos os produtos com preço maior que 750. Então, se eu executar aqui, ele me trouxe 11 produtos. Então, aqui na prática, o que ele fez? Ele trouxe 100 produtos, ele foi lá na API, buscou 100 produtos, e aí ele fez todas essas iterações, ou seja, passou nos 100 produtos, e os produtos que tem o preço maior que 750, que é a condicional que a gente colocou, a gente jogou nesse outro array, e aí ele trouxe o resultado. Funciona beleza, não tem nada de errado construído dessa forma. Mas o que o Zano construiu, o que o Zano criou? A possibilidade, o tipo de dados, expressão, tá? Inclusive, para você dar uma olhada antes de eu mostrar aqui, ó, expressão você consegue criar várias expressões, tá? Utilizando lógica. Para você que já trabalhava com Lambda, é muito parecido, só que é uma linguagem, vamos dizer assim, um pouco mais fácil. Você consegue fazer várias operações, você consegue trabalhar com inputs, ou seja, pegar valores de inputs. Nos exemplos vai ficar mais fácil. Ó. Os tipos de dados, você pode construir um array de uma forma muito mais fácil. Utilizar filtros
e eu vou mostrar todos esses exemplos para você realmente ver que o que eu estou falando é algo realmente extraordinário que o Zano acabou de lançar. Então, voltando aqui, eu tenho a mesma lógica utilizando esse novo recurso. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Aqui, ó. Eu tenho a mesma lógica, que é o quê? Eu preciso saber os produtos maiores que 750. Anteriormente, olha o que eu tinha que construir. Tinha que construir um loop, criar variável, adicionar no array e tudo mais. Agora, para eu obter o mesmo resultado utilizando expressões, em 2 linhas eu consigo executar. Tudo que eu fiz aqui, loop e tudo mais, eu consigo com uma única linha. Então, como que funcionam as expressões? Então, basicamente, eu consigo colocar expressões, ou seja, condicionais dentro das minhas funções, dentro do get, né? E a gente consegue transformar dados. Anteriormente, o filtro get era só para eu pegar o valor de uma chave dentro de um objeto. Agora não, a gente consegue transformar dados, a gente consegue fazer operações, várias operações. Eu vou mostrar alguns exemplos. Não vou entrar muito em detalhes, mas basicamente o que ele está fazendo aqui, ó? Ele está dizendo, isso daqui simboliza cada interação. É como se ele estivesse fazendo um looping, né? Eu coloquei entre colchetes. 2 cifrão, ponto price, maior que 700, que é aquela lógica. Então, aqui é como se eu estivesse fazendo looping, e aqui é o if que eu criei ali acima. Então, com isso, eu consigo os mesmos 11 resultados com apenas duas linhas de lógica. Tá? Então, eu consegui fazer dessa maneira. Mas imagine que você não quer só pegar os produtos maiores que 750. Você também quer pegar os produtos maiores que 750 e que a nota dele seja maior que 4.5. Ou seja, eu criei uma outra expressão. Olha aqui que interessante. Eu tenho uma expressão, mesma coisa, eu utilizei a primeira e aqui eu estou dizendo, eu quero todos os produtos que são maiores que 700 e a nota, né, o mesmo item, ponto, outro campo, maior que 4.5. Então, se for verdade, se o item que ele estiver iterando for maior, atender essas condições, ou seja, aqui se for verdadeiro, aqui se for verdadeiro, ele já vai trazer no retorno. E aí, ó, eu comentei isso daqui, tá? Não vai executar, ele vai pegar o array de produtos e vai aplicar essa lógica aqui, essa expressão. E aí, basicamente, o que eu tenho? Eu tenho apenas 3 produtos. Se eu precisasse colocar mais outra lógica, eu colocaria apenas em uma expressão. E aí você deve estar se perguntando, mas qual que é o grande ponto? Primeiro, simplificou demais. Às vezes, a mesma lógica, como eu falei, da forma anterior funciona, é performático, tudo certo. Mas agora simplificou a forma como você constrói. Principalmente trabalhando com array, trabalhando com objeto. Você tem, fazendo cálculos, você tem uma forma muito mais rápida. Inclusive, se você precisar utilizar essa expressão aqui, é muito fácil de você copiar e jogar para outro local. Ou seja, você vai reaproveitar as coisas de uma forma muito mais interessante, tá? Então, olha que interessante aqui. Esse é um dos exemplos. Eu tornei várias linhas em apenas uma linha para resolver o mesmo problema. E aí, outra coisa que eu acho interessante. Então aqui, por exemplo, para você que eu tinha falado ali, principalmente para a galera da comunidade Elite No Code, que eu comecei a utilizar muito Lambda, que permite você criar, fazer lógicas utilizando JavaScript. Mas agora, um dos cenários que eu utilizava bastante Lambda era por conta dos objetos, de criar objetos, porque era muito mais fácil. Senão tinha que criar uma variável, criar outra para cada chave ou dar vários sets. Agora não. Se eu quiser criar um objeto, basicamente eu coloco objeto e aí ó, tem esse tipo de expressão. Então deixa eu até tirar aqui, ó. Eu venho aqui em constante, eles liberaram aqui, ó. Opa. Aqui. Ó, expressão. Então aqui eu clico aqui, tem que estar aqui dessa forma, né? Como se fosse um tipo se é array, se é objeto, se é inteiro. E aí ele já vai montar esse objeto. Mesma coisa com array. Eu quero montar um array, se eu colocasse aqui, ele ia dar vários push, então vários filtros push. Se eu quisesse fazer manutenção, era um pouco mais trabalhoso, vamos dizer assim. Mas nada anormal. A questão é, eu posso aproveitar
ou seja, cria um array, principalmente lá no curso de Will Web, eu ensino muito a trabalhar com array, com objeto, por conta dessa questão aqui. Você consegue criar arrays, consegue criar objeto de uma forma muito fácil. Então você copia, às vezes você quer pegar a lista de todos os DDD do Brasil, de todas as cidades do Brasil. Você pode pegar e colocar aqui e ele já vai montar. Por quê? Ele interpreta que isso é um array, tá? Como eu falei, não vou entrar em detalhes. Existe uma documentação, tá? Dentro aqui do Zano que ele explica cada detalhe, inclusive para você fazer operações um pouco mais complexas. Se a gente vir aqui, ó, eu tenho aqui a parada que eu acho que é mais interessante. Deixa eu até alterar aqui. Aqui. Eu consigo colocar número, como eu já tinha, né? Aqui é uma variável normal, mas aqui eu consigo fazer expressões. Ou seja, eu estou concatenando, eu estou escrevendo score em texto, concatenando, que é o símbolo de til, estou dando um espaço, e aí estou pegando o valor da variável número e multiplicando. Ou seja, para mim fazer uma operação matemática, hoje, anteriormente tinha que aplicar vários filtros. Agora é como se eu tivesse ali no Excel, eu consigo fazer operações matemáticas e outros tipos de operações. Então, na prática, o que vai acontecer? Deixa eu até executar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu não vou mostrar aqui, ó. Então, aqui, só mostrando cada item aqui, ó. Nome e idade, ele criou o objeto. Se eu pegar aqui o array, ele criou um array, baseado naquela expressão que eu coloquei. Aqui é uma variável normal. Aqui, ele escreveu aqui, ó. O valor do número aqui é 7 e ele multiplicou a variável número vezes 5. E aí ele me trouxe o quê? Um texto mais um número. Olha o poder. Então, essa questão de expressão está ficando cada vez mais fácil e tem coisas que vão complementar. Inclusive, eu acredito que vai ser lançado hoje, que vai facilitar ainda mais. Mas só com isso, você em uma linha, você consegue fazer operações, concatenar, coisas que antes já era fácil, mas você precisava aplicar vários filtros, um embaixo do outro, e depois tinha que mudar, não era tão fácil. E principalmente, se você precisasse replicar isso para um outro endpoint, o Zano não traz essa questão de a gente copiar, por exemplo, essa linha aqui para um outro projeto. Agora, com a expressão, eu posso copiar a expressão. E aí fica muito mais rápido de eu criar. E aí, por último, que é o mais top, que além de a gente criar a expressão, eu consigo utilizar os mesmos filtros. Então, qual que é o grande poder do Zano? Os filtros. Por quê? Porque você consegue transformar dados, você consegue fazer operações de uma maneira muito fácil, mesmo não sabendo nada de programação. Isso que é muito poderoso. Só que o que acontece? Antes eu poderia concatenar vários filtros, ou seja, um embaixo do outro. Ó, vou adicionando aqui, por exemplo, adiciono esse daqui, aí adiciono esse, adiciono outro, tá? Eu poderia adicionar, poderia reordenar, isso daqui já era top demais. Mas agora, o que eu posso fazer? Em uma única expressão, ó, estou escrevendo meu nome em texto. Eu poderia pegar isso daqui tipo de uma variável, tá? var.nome, por exemplo, que tivesse ali em cima dentro da minha função. Mas aqui no caso eu estou digitando Mauro. E aí eu estou aplicando filtros. Então aqui, ó, quando eu coloco esse pipe aqui, eu estou aplicando filtro replace. O que eu estou fazendo? Eu estou substituindo a letra O por vários Os. Você vai ver na prática. E depois eu deixo tudo em maiúsculo. Olha o poder dessa linha para você transformar dados. Então isso daqui realmente é algo extraordinário, inovador e que facilita muito. Então, olha aqui essa parada. Eu vou clicar aqui, ó. Vou executar. E aí, eu vou pegar aqui, ó. O que ele transformou. Então, é como se o valor da variável, né? Aqui eu escrevi na mão, mas poderia vir de uma variável. Eu escrevi Mauro. Ele trocou o O por todos esses Os e aplicou o filtro. Aí eu quero... acho que Lauer aqui é o filtro. E aí eu vou colocar... vou colocar aqui, ó, vários uns. Só para você ver a diferença. Vamos ver se... Ó, vou executar. E aí, ó, eu fiz a operação. Então, qual que é o grande poder? Que você consegue fazer como se fosse aplicar vários filtros, transformar os dados utilizando apenas expressões.
Como que funcionam as expressões, como que eu faço operações. Tá tudo aqui dentro da documentação e não é difícil. É basicamente, se você já cria alguma coisa com lógica, operadores matemáticos, operadores para você, precedentes, como que você trabalha aqui, ó, o til concatenar, 3 pontinhos para array, esse daqui para objeto, para operação com objeto, para fazer condicional, para utilizar e ou. Então aqui tem tudo documentado, inclusive com exemplos. Então recomendo demais você acessar, testar aí na prática e depois deixar aqui o seu comentário se realmente você viu isso como um grande potencial, um grande facilitador na criação de lógica. Se você está começando usando, tem um curso aqui gratuito, um dos cursos, a versão 1.0 é gratuito para você aprender. Mas se você já está utilizando usando, eu realmente gostaria de saber a tua opinião referente a esse novo recurso e as novas possibilidades agora, como que o Usando permite a gente construir lógicas cada vez mais fáceis, mais reduzidas, mais organizadas e principalmente simplificada. Esse é o poder de você utilizar ferramentas no code para desenvolver soluções, automações ou qualquer tipo de necessidade que a ferramenta te atenda. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e eu te aguardo no próximo vídeo.